Esse é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. a AEAR. Eu sou a Mirella, eu sou arquiteta e urbanista. Eu sou o Bruno, engenheiro agrônomo. Eu sou Fabiola, eu sou engenheira civil. Nesse episódio, vamos falar sobre um tema que está no cotidiano do trabalho de engenheiros e arquitetos, que impacta também a área rural e tem relação direta com a qualidade dos empreendimentos habitacionais que a gente constrói ou a gente pretende morar: o parcelamento do solo. Você deve ter ouvido falar sobre isso, mas talvez desconheça os detalhes desse processo, que tem relação com legislação, interesses comerciais e sociais. O papo com Daniel Gerardi foi ótimo. Vamos a ele. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando mais um episódio do Painelcast. Hoje nós estamos com o Daniel. Se apresente, Dani. Olá, pessoal. Meu nome é Daniel Gerardi. Eu estou há 16 anos na área de legalização de empreendimentos imobiliários, sendo 14 anos no grupo Build Vita. Sou formado em arquitetura, direito e com mestrado em planejamento urbano em Londres. Meu principal desafio sempre foi desmistificar o papel do poder público na aprovação dos empreendimentos. Muito bom ter você por aqui. E para começar, vamos contextualizar alguns termos, que é para falar a mesma língua com o público que está ouvindo a gente. O que é gleba, loteamento e qual a diferença dos dois? Legal falar sobre isso, porque, assim, para começo de conversa, existe uma mistificação sobre o que é gleba, né? As pessoas normalmente se confundem muito, principalmente na descrição que está na matrícula, mas assim, gleba é toda ou qualquer área que ainda não foi objeto de parcelamento do solo. E aí, indo para o segundo ponto da sua pergunta, o que é parcelamento do solo? Parcelamento do solo é o ato, seguido pela 6766, 79, né, uma lei vigente até hoje, que descreve o formato que deve ser feito as divisões das áreas por loteamento ou desmembramento. E loteamento é o ato de parcelar a área, a gleba, dando ao município essas doações que são importantes até para a nossa sociedade, né? Que são doações de institucional e áreas verdes. Falo porque as áreas verdes são essas que nós vamos poder ter recreação e, além de tudo, boa para o nosso ecossistema, e as áreas institucionais são aquelas que nós vamos poder utilizar para servir de local para os equipamentos urbanos, né? Escolas, creches, postos de saúde, posto policial, por aí vai. Legal, Daniel. E como é feito o processo de aprovação de loteamento? O processo de aprovação de loteamento, ele é um processo aparentemente simples, só que, no entanto, bastante burocrático, né? Ele passa por diversos órgãos dentro de uma prefeitura. Isso faz com que, às vezes, ele fique até bastante moroso. Mas o processo de loteamento, ele consiste em, primeiro, você tirar as diretrizes daquela área, né? Para saber primeiro se ela está dentro do perímetro urbano, se ela é passível de ser loteada, né? E também quais são os pontos que você deve focar no projeto que você vai executar para a área em questão. Depois dessas diretrizes emitidas, você vai desenvolver o seu projeto e vai levar para a prefeitura para dar início a essa aprovação. A maioria das cidades segue o mesmo ritual. Primeiro tem-se uma aprovação urbanística, né, que é ou aprovação preliminar, que eles falam, ou prévia. Depois dessa aprovação prévia, vai para a aprovação dos projetos de infraestrutura. Então, fechou-se o desenho do loteamento, aí aprova-se o projeto de água, esgoto, drenagem e outros que forem necessários. Depois dessa aprovação, volta normalmente para a prefeitura para ela dar um ok para você ir para o estado quando necessário, principalmente no estado de São Paulo, tem-se a regra, né? Tem-se a necessidade de você ir para o estado, que no caso do estado de São Paulo é o GRAPROAB, né? Que é o órgão do estado responsável por reaprovar os projetos aprovados pela prefeitura. E após voltar do estado, você tem a aprovação final, que desde que foi criada a 6766, né? Você tem a obrigação de calcionar, tá, as obras de infraestrutura que você vai executar nesse loteamento para garantir que ele realmente vai ser executado. Então, você calciona através de lotes ou de fiança, de depósito bancário para a prefeitura, um valor que eles mesmos vão aprovar, e, por fim, vence o registro do loteamento junto ao cartório de imóveis. Aparentemente, parece uma coisa muito simples, né? Como eu falei, assim, em 2 minutos o negócio correu e foi bem rápido. Mas
como eu comentei inicialmente, é um processo um pouco moroso, porque passa por várias mãos. Então, a gente tem, por exemplo, o Ribeirão Preto, que um loteamento, em média, demora 8 anos para sair. Sim, é meio até aterrorizante pensar, né? 8 anos para você ter um projeto aprovado. Mas é a nossa realidade local. Outras cidades podem até demorar um pouco mais ou um pouco menos. Eu sei de cidades de interior, um pouco menores, que demoram de 3 a 4 anos. O que toma tanto tempo? São os processos públicos que são É difícil mensurar o que realmente toma esse tempo, né, para aprovação, mas, de modo geral, a gente diz muito que é esse vai e vem do projeto dentro da prefeitura. Então, assim, são muitas pessoas que vão legislar em cima dele, né? Vão, talvez não queira usar essa palavra palpitar, mas que vão ali observar para ver se as coisas estão certas. E nessa situação de vai e vem, acaba que arruma uma coisa aqui, desarruma uma outra coisa ali. Então, você tem que ir voltar para os técnicos ou para diversos departamentos várias vezes, né? Além disso, quando você vai para o Estado, caso do Graproab, no Estado de São Paulo, às vezes o Estado não concorda com o que o município aprovou por alguma situação dentro da legislação. Vou dar só um exemplo. A legislação estadual pede 20% de áreas verdes, né, a serem doadas, ou áreas permeáveis. Tem municípios, não é o caso de Ribeirão Preto, mas existem outros municípios, como Sertãozinho, aqui do lado de Ribeirão, que pede 10% de áreas verdes. Ou seja, se você for para o Estado doando 10% de áreas verdes dentro desse loteamento, o Estado vai mandar de volta para o município falando que está errado, porque o Estado pede 20%. Então, você teria que ir na mais restritiva. Nós, né, que trabalhamos com isso diariamente, já sabemos que a situação é dessa forma, então a gente acaba já se antecipando, né, nesses problemas. Mas outras pessoas podem, às vezes, não observar e acabar indo para o Estado com uma doação menor do que o Estado vai exigir. Então, isso faz um vai e vem, né? Esse vai e vem só é aumento realmente de tempo. Agora, algo que tem sido feito, e eu acredito que é muito valioso, é a informatização do poder público, né? Hoje, ainda em muitas prefeituras, a gente trabalha com projetos de papel, onde o cara tem que ficar analisando papel, e é aquele monte de papel, vai para lá, o processo vai para cá. Hoje, com a digitalização desses documentos, com certeza vai facilitar o acesso a eles pelos técnicos e também agilizar esse processo, né? E aí, por exemplo, se foi para o governo do estado, teve uma mudança, aí tem que voltar para o governo municipal, e aí ele tem que reanalisar tudo isso de novo e fica dando esses conflitos, né? Isso mesmo. Entendi. Dependendo da solicitação, é necessário até uma reaprovação do projeto. Por exemplo, se for algo de, vamos supor, de drenagem. A drenagem, o cara lá do estado achou que não é compatível com o que eles acreditam ser necessário. E você tem que voltar, reaprovar essa drenagem e mandar de novo para o estado. Uma coisa boa do estado, em especial em São Paulo, é que o órgão, né, o Graproab, ele tem uma lei que define todo o processo dele, ou seja, você sabe quando você está entrando e sabe quando você está tendo uma exigência técnica, né, porque ele tem esse trâmite muito bem estabelecido por lei. Agora, as prefeituras municipais, normalmente elas não têm, né, então isso também acaba aumentando a morosidade do processo, porque, afinal de contas, o processo é colocado lá e ele é só mais um do monte que tem dentro da prefeitura. Então, eles vão obedecendo a fila e de processos que estão em análise e acaba isso também dificultando esse trâmite, né? Assim, não sendo tão rápido. Eu já tive alguns problemas em questão do Graproab, na questão de seguinte, prefeituras de cidades pequenas, às vezes nas aprovações, elas não colocam conforme o padrão que o Graproab exige. E aí, quando vai para o Graproab pede para voltar para ser aprovado da forma que ele exige, aí é outro procedimento, é mais coisas que fazem demorar. Não existe um padrão nas prefeituras, né? Exatamente. Esse é um dos problemas também que faz esse trâmite ser tão moroso, né? Um processo, às vezes, de uma prefeitura que é muito pequena, ou até os próprios técnicos não têm não é comum para eles aprovar certos tipos de projeto, né? A gente está falando aqui de loteamento, mas se a gente entra em projetos de condomínio vertical, por exemplo, né, de torre, às vezes você vai numa cidade pequenas, como Matão, aqui perto, quantas torres tem lá e o condomínio de torres tem lá? Muito pouco. Então, assim, os técnicos não estão habituados. Então, eles acabam meio que
fazendo da forma que eles acham mais simples. Às vezes você tem que levar isso para o Grapoab, e aí na hora que você chega lá, eles acabam pedindo essas correções. Você tem que voltar para a cidade para corrigir, pegar o carimbo novamente e voltar para o Grapoab. Então tudo isso também acaba sendo algo para trazer mais morosidade para o processo, né? Daniel, e como que é feito esse processo de calcionamento? O processo de calcionamento ele vai muito de cidade para cidade. Normalmente a lei municipal que vai definir e legislar sobre isso. Algumas cidades, elas têm uma abertura bem completa, assim. O caso de Ribeirão Preto, que pode ser por calção, esse calção pode ser por lotes dentro do loteamento, pode ser por carta-fiança, pode ser por seguro, garantia, pode ser por depósito em conta. Todas essas formas de calcionamento, quem vai escolher é o empreendedor. Ele vê o que é melhor para ele. Porque, por exemplo, um seguro, uma carta de seguro, ele vai pagar para o banco enquanto esse seguro não for dado baixa. E por que para ele, às vezes, é melhor dar esse seguro, mesmo sabendo que ele vai ter que pagar durante esse tempo? Porque, às vezes, para ele, é mais vantajoso do que ficar com o lote calcionado. Porque o lote ele não vai poder vender enquanto o loteamento não estiver pronto. Então, vamos pensar em um loteamento de poucas unidades. Aí o cara fica com 4 lotes presos, né? E ele não vai poder vender esses lotes. Então, vai muito depender do formato que o empreendedor vai querer trabalhar. Outras cidades são bastante engessadas, né? Assim, a legislação não é tão ampla. E aí eles têm só, por exemplo, o lote. Você pode só calcionar lote. Ou você pode só calcionar lote ou outro imóvel dentro da cidade. Isso também é ruim, porque o empreendedor, vamos supor que é um empreendedor novo na cidade, ele não tem nenhum empreendimento ou nenhum terreno dentro da cidade. Então, ele não pode dar um terreno em outra cidade. Isso acaba sendo ruim. Então, quanto mais ampla é a legislação, melhor é, porque o seguro ele vai acontecer de qualquer forma, né? Ele é registrado e tudo mais. Esse calção também é legal falar que ele foi instituído para garantir a entrega das obras, tá? Então, o calção, ele normalmente não é o preço que o empreendedor faz a obra, digo porque não é o preço do mercado, é um preço de uma tabela. É muito importante também lembrar que esse calção, ele tem um poder muito grande dentro da segurança para aquele que está comprando o imóvel. O que isso significa? A pessoa que comprou o imóvel, ela vai ter a certeza de que o empreendimento vai ser entregue através do calção que foi feito pela prefeitura. E esse calção, ele normalmente não é feito no preço comum ou preço de comercial que os empreendedores pagam. Eles são feitos dentro de preço de tabelas já estabelecidas pelas prefeituras ou pelo Estado, tá? E aí é montado o valor geral ali da obra, né? O valor de custo da obra conforme a tabela, e ainda acrescido mais 10%. Em média, tá? Tem cidade que é até um pouco mais, mas no mínimo é 10% do valor total. Então, se deu R$1 milhão a obra, vai ser 1,1 milhão. E aí, esse vai ser o valor do calção. Por que isso acontece? Acontece para que, quando a obra for executada pela prefeitura, caso não tenha sido executada pelo empreendedor, a prefeitura tenha também a garantia desse aumento no tempo, né? Porque, afinal de contas, os juros, a inflação do país acaba fazendo com que o preço aumente também dos materiais. A gente mesmo tem visto aí nos últimos tempos que o preço dos produtos da construção civil triplicaram, né? Então, imagina no caso de um loteamento. Eu ia perguntar exatamente isso agora, Dani. Se a mudança no preço do calcionamento mudou, teve um aumento tão grande conforme foi o preço da construção. Não, isso não aconteceu. O preço do calcionamento ele não alterou em nada atualmente porque ele é regido por lei, né? Então ele tem que ser mudança na lei, mudanças da lei de zoneamento e tudo mais. Então, como isso também é uma coisa morosa, essa revalidação das leis, né? Acaba que não interfere tanto nesses valores. Desculpa, gente, eu como total leigo queria fazer uma pergunta. Esse calcionamento, Daniel, é referente ao que a prefeitura vai ter que fazer na obra, não a construção em si. Então, no loteamento horizontal, você teria um custo muito maior, porque você teria que fazer ruas, rede de esgoto, água. É esse custo que o calcionamento está cobrindo, não o custo de construção de cada casa, vai. Exatamente, é o custo da infraestrutura, tá? Que a prefeitura vai calcionar. Então, vamos supor, quando você vai fazer a tabela física financeira, para saber o valor que você vai calcionar, que é uma dos materiais entregue à prefeitura, o que você vai colocar lá? Todas as redes de água, esgoto, drenagem, iluminação pública, a pavimentação, o asfalto, guias, sarjetas, tudo isso que é necessário para o loteamento
vamos dizer assim, estar de pé, né? Fazendo essa analogia. Então, para o cliente chegar lá e falar, poxa, o loteamento está aqui. Tudo que é da porta para dentro do terreno, aí fica de encargo de cada um que comprou. Isso é bastante interessante falar que essa situação é muito importante para não acontecer algo que acontecia no passado, que era loteadores que deixavam de executar o empreendimento porque quebrou ou teve algum problema financeiro, e aí a prefeitura também não tinha dinheiro para executar, e quem acabava se penalizando era o dono do terreno que tinha comprado, e ficava às vezes com um lote para frente para uma rua sem água, sem esgoto ou sem pavimentação, né? Quantos de nós já não fomos, às vezes, em algum local que você tá na cara que aconteceu alguma coisa, porque não tem pavimentação na frente, mas tem o lote tudo certinho na frente da casa, né? Sim. Então, aí, para um empreendimento vertical, esse custo é bem menor, né? Porque é uma área pequena em si. E tudo isso Para é o feito... empreendimento vertical, no caso, ele é baseado em outra legislação, então ele não é necessário calcionamento. O calcionamento, ele só é necessário para o parcelamento do solo, que são os projetos de loteamento e desmembramento. Legal. Então, agora voltando no processo de aprovação, né? Nós estamos aprovando um loteamento. Como são definidas as restrições de loteamento? Porque a gente compra um lote e ele já, às vezes, num determinado loteamento, e ele já vem com algumas restrições da prefeitura aqui em Ribeirão, né? E muita gente não sabe se é a prefeitura que está definindo, se é o loteador que definiu essas restrições. Então, onde é definida essas restrições? Quem define? As restrições urbanísticas, tá? Elas são impostas tanto pelo loteador como pela prefeitura municipal. Mas o que acontece? O loteador ele não pode ser menos restritivo do que a legislação municipal. Então, se no caso a prefeitura naquele local fala que ali é unicamente unifamiliar e residencial, o que quer dizer isso? Unifamiliar é que só pode uma família por terreno, e residencial só pode residencial. O loteador não pode colocar naqueles terrenos falando que é plurifamiliar, ou seja, pode mais de uma família por lote. Exemplo, torres de prédios, né? Que são multifamiliares. Então, a legislação que o loteador impõe para o loteamento dele não pode ser menos restritiva do que a legislação imposta pela prefeitura, mas ela pode ser mais restritiva. Então, por exemplo, se a prefeitura fala que aquele terreno é um terreno misto, que pode todo tipo de empreendimento, de comércio, casa e tudo mais, o loteador pode sim virar e falar assim, esses terrenos vão ser unicamente residenciais. Então, é ele que vai definir. Ele pode também, outro tipo de restrição urbanística, é os recuos. Ele pode diminuir os recuos, né? Você tem 2, 3 metros de recuos e pela legislação municipal, e aí o loteador vira e fala, não, eu quero 1,5, né? Então, isso também pode acontecer. Ou diminuir a altura. A prefeitura fala que não tem limite de altura, conforme o recuo, você pode ir crescendo o prédio quanto for. Aí o loteador vira e fala, não, aqui vai poder só prédios de 15 andares. Né? A gente tem um caso clássico desse tipo de situação em Ribeirão, que eu acho que todo mundo conhece, que é o Jardim Botânico. O Jardim Botânico é um loteamento bem grande, que foi feito em 2000, né, na década de 2000 ali, e naquele loteamento específico foram colocados zoneamentos, né, restrições dentro daquele empreendimento, onde em algumas áreas podem edifícios altos, outras só podem até 3 pavimentos, outros lugares só pode casa, que é térreo mais 1, né, que são sobrados. Então, isso foi encargo do loteador mesmo. E qual que é a diferença entre desdobro, desmembramento e aglutinação? Que isso é uma dúvida que gera, sim, né, paira sobre muitas cabeças. Fala pra gente, então, quais são essas diferenças. Mirela, essa pergunta é muito boa, porque, assim, todo mundo tem dificuldade em entender desdobro, desmembramento. É diário essa dúvida e esses erros até, né? Vou começar falando por desmembramento, tá? O desmembramento, como eu havia falado do loteamento, ele faz parte do parcelamento do solo. Então, desmembramento e loteamento são oriundos da 6766, tá? E são parcelamento do solo. Qual é a diferença de loteamento e desmembramento? Para ficar mais fácil para você entender. No loteamento é quando eu tenho abertura de vias. Então, toda vez que eu vou parcelar um terreno, uma gleba, e eu vou ter que abrir vias para dar frente para esse lote, eu estou fazendo um loteamento. Se não for necessário
abrir via, vamos supor que já existe a via ali, aquela gleba ela é circundada por vias, mas ela é uma gleba remanescente do local, ficou aquele pedaço, são 50, 60 mil metros que ficou em volta de vários loteamentos que foram feitos, e não é necessário você abrir novas vias para parcelar. Então, você vai parcelar, vai fazer a doação de institucional, vai fazer a doação de verde, mas não há abertura de vias. Então, é denominado desmembramento. Então, é uma coisa que diferencia loteamento de desmembramento, abertura de vias. Se não tiver, desmembramento. Se tiver, loteamento. E isso causa muita confusão, porque as pessoas elas acabam confundindo muito a palavra desmembramento com desdobro. Né? O desdobro é o ato simples de você pegar uma área e dividir em 2, 3, às vezes, né? Acontece muito com a área rural. No entanto, você não precisa reservar áreas, você não precisa parcelar o solo, tá? É um simples ato de fazer isso. Só que isso também não te deixa livre de, no futuro, ter que parcelar essa área se ela for uma gleba, ou se ela for uma área que ainda não foi parcelada. Agora, no desmembramento, você vai parcelá-la. Parcelando, você está livre de novos parcelamentos, e aquela área agora é um lote, né? Então, no desdobro, ela não vira lote. No desdobro, ela não vira lote, a não ser que ela já seja um lote. Por quê? Eu posso ter um lote de um loteamento, ou de um desmembramento, lá pronto, de 5 mil metros quadrados, por exemplo, e eu quero transformar 2 de 2,5. Beleza, é um desdobro simples, e ela vai continuar sendo lote. Agora, uma gleba desdobrada, ela não vai virar lote, ela vai virar 2 glebas, entendeu? O desdobro, você mantém a característica nominal do terreno. Ele é uma gleba, vai continuar gleba. Ele é um terreno, vai continuar terreno. Ele é um lote, ele vai continuar lote. Agora, no desmembramento, você vai parcelar a gleba, e aí ela vai virar lote. Eu ia falar isso agora. Então, a gleba, ela só vira lote a partir do desmembramento. Ela não tem outro processo. A partir do parcelamento do solo. Eu até faço uma brincadeira, que eu acho que é fácil de lembrar. Parcelamento, loteamento, desmembramento. Então, se tem os 3 ento, fazem parte do parcelamento do solo, né? Agora, desdobro não tem ento, então é desdobro. Nossa, perfeito. Nunca mais eu vou esquecer, Daniel. Muito obrigada. Aproveitando, eu acho que a Mi também perguntou sobre aglutinação, né? A aglutinação já é uma coisa mais simples e ela é dada para qualquer tipo de terreno, tá? Pode ser gleba, pode ser lote, pode ser qualquer nomenclatura de terreno. É o simples ato de pegar 2 coisas e juntar, virar uma, né? Existem também várias denominações, não é apenas aglutinação. Tem cidade que é anexação, juntação, já vi vários nomes, inclusive, mas são todos o mesmo fim, que é juntar 2 coisas. Só lembrando que eu só posso aglutinar, anexar, juntar 2 áreas quando elas são dos mesmos donos. Eu não posso João e Maria aglutinar. Não, eu tenho que ser Maria com Maria e aí eu posso aglutinar. Então, Daniel, o que é de fato condomínio e loteamento fechado e quais as diferenças entre eles? Olha, a diferença principal entre condomínio e loteamento fechado é que o condomínio, ele provavelmente foi aprovado seguindo o Código Civil, né? Os artigos que falam sobre condomínio, que é o 1314 ao 1330. E ali, ele é formulado através de uma fração ideal. O que é uma fração ideal? Onde todo mundo tem um pedaço daquele terreno como um todo, que é o que acontece nos condomínios, tanto verticais quanto horizontais. Então, você não é dono apenas do seu lote, você é dono de um pedaço da rua, você é dono de um pedaço da piscina, você é dono de um pedaço do parque de diversões que tem dentro do condomínio, você é dono de um pedacinho de cada coisa. Então, quando você vai ler a matrícula de um condomínio, daquela determinada unidade, né, ela fala que é a unidade tal, número tal, e aí fala uma fração ideal de tanto. Isso mostra que todos têm a mesma dimensão dentro disso, né? Todos têm o mesmo poder e de dono dentro daquele condomínio, não é apenas de uma pessoa. Já o loteamento fechado, normalmente é um loteamento que era aberto e foi fechado por alguma lei, tá? Que permitiu o fechamento dele. Então, o proprietário, ele continua dono do lote dele. O que pode acontecer, e que eu acho que é muito interessante falar, é que a maioria dos loteamentos fechados, eles fazem parte de uma associação de bairros. E aí, a prefeitura, ela não é mais obrigada
a fazer manutenção das coisas que estão dentro desse loteamento fechado. Então, essa associação de bairro constituída pelos moradores é quem tem a obrigação de fazer qualquer manutenção que seja necessária. Mas o principal diferença entre o condomínio e o loteamento fechado é que o condomínio foi aprovado por uma legislação de condomínio, né, que é oriunda do próprio Código Civil, e a do loteamento fechado, ele foi aprovado seguindo a 6766, do mesmo jeito que o loteamento aberto. Uma pausa aqui para te dar um recado muito importante. No episódio anterior, a gente entrevistou o arquiteto Carlos Palladini sobre o Paulo Mendes da Rocha e contou que ele, o Paulo, esteve aqui na AEARP há alguns anos. Então, a palestra que o Paulo proferiu na associação está disponível na íntegra na galeria de vídeos do site da AEARP, que é o www.aeaarp.org.br. Passa lá para assistir e depois conta pra gente no @aearp ou no @painelcast. E fique de olho nas redes, porque estamos promovendo bate-papo muito legais sobre carreira, sustentabilidade. E se você tiver sugestões de temas para esses papos e até mesmo para este podcast, vamos gostar muito de saber. É isso, de volta ao episódio. Então, Dani, aqui em Ribeirão nós temos vários problemas com loteamentos fechados, de loteamentos, né, que é condomínio de lotes, né, que virou loteamento fechado e depois estão querendo transformar em condomínios. Não sei nem se eu me expressei bem aqui. São loteamentos, né, e aí eles estão tentando transformar eles em condomínios. Então, a gente tem problema com essa lei, porque aqui parece que em Ribeirão caiu a lei de condomínio, né? É de condomínio de lote, virar condomínio de fato. E você tem alguma atualização de como está acontecendo? Existia, sim, uma lei no qual poderia se fechar alguns loteamentos através, como eu falei, de uma associação de bairros, e a associação ia ser responsável por aquilo, mas com a queda da 2505, que era a lei vigente em 2012, 2013, 2014, por ter sido considerada inconstitucional, ela também caiu essa parte que falava de poder fechar loteamentos. Então, a gente está aguardando a próxima legislação, que está sendo aí discutida, de uso e ocupação do solo, que vai poder voltar essa permissão de fechar loteamentos. Entendi. Então, todos esses condomínios de lotes, né, que tem aqui em Ribeirão não são necessariamente condomínios. Exatamente. A maioria, na verdade, são muito poucos. Eu acho que 2 ou 3 só em Ribeirão que acabaram sendo fechados por força da lei. Mas tem, acredito, mais de 30, 40 processos dentro da prefeitura tramitando de fechamento de loteamento, mas eles estão aguardando a lei poder voltar. E Dani, quais são os pontos de atenção para um desdobramento rural? O desdobramento rural, ele normalmente tem que respeitar, em primeiro lugar, tá? A fração mínima de parcelamento imposta pelo CCIR, né, da área rural, que é o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural. Então, por exemplo, aqui na região de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, normalmente é 2 hectares, então são 20 mil metros. Então, você não pode desdobrar, né, uma área com menos de 20 mil metros. Que isso é justamente para evitar que as pessoas façam aquele famoso loteamento irregular, né? Vai lá, desdobra em vários lotinhos pequenos, vende e não fez o parcelamento do solo seguindo a lei federal, 6766. E outra coisa é que toda vez que você mexe numa área rural, tanto para retificar como para desdobrar ou até aglutinar, você vai ter que fazer o registro do CAR dela, né? Que é o registro onde vai falar aonde está a sua reserva legal. O que é a reserva legal? É uma área verde, vamos dizer assim, que você tem como obrigação deixá-la como natural, né? Deixá-la como uma área apenas com árvores e plantações nativas do local. Essa reserva legal, ela precisa ser numa APP, por exemplo? Não, ela pode ser fora de uma APP. Se você não tiver uma APP dentro do seu terreno, vamos supor que você tem ali uma gleba que hoje tem só uma plantação de cana e ela é uma gleba limpa de APP.
Você tem que deixar 20% daquele local com um plantio de árvores nativas, onde você vai realmente assegurar esse ecossistema, né? Para as pessoas também não irem fazendo plantações sem lembrar do verde, sem lembrar do ecossistema que a gente vive. Pô, legal, Daniel, que você comentou aí das APPs, né, das áreas de preservação permanente. Então, qual que é a diferença entre uma APP e uma reserva legal? E aí uma outra pergunta minha, a APP pode entrar nesses 20% de reserva legal ou você, além da reserva legal, se você tiver área de PP, ela vai ser adicionada? Olha, a APP, vamos começar pelo mais simples. A APP, ela é uma área de preservação permanente, ou seja, ela é aquela área que está próxima a córregos, lagoas, nascentes ou a determinadas situações importantes, né, dentro do nosso bioma, do nosso ecossistema, no qual você tem que ter uma preservação em volta. Então, essa preservação ela pode ser de 30, de 50, de 100 metros. Isso vai depender realmente de quão forte é aquele local, quão imponente é aquilo que está sendo preservado. Então, essa é a área de preservação permanente. A reserva legal, ela pode estar inclusa na área de preservação permanente, lógico, não tem problema nenhum, até porque normalmente as áreas de preservação permanente são constituídas por florestas, por árvores naturais do local e tudo mais. Mas, como eu disse, se for um local que você não tem uma área de preservação permanente, você pode também reservar em outro local. Você pode ali fazer um quadrante, né, que é muito comum, onde as pessoas descrevem isso na matrícula, e naquele local será necessário você fazer plantios de árvores nativas da região. Perfeito. E só um complemento. Isso é nível federal, Brasil, ou só para o estado de São Paulo? Porque na época que eu fiz faculdade, em Lavras, né, então, falando aí do estado de Minas Gerais, não entrava. Olha, até onde eu sei, então fica até um dever de casa aí para a gente poder pesquisar talvez um pouco mais, mas eu não vou te saber te falar do que está muito dentro das áreas rurais, assim, eu quero dizer, muito fora das cidades, né, porque, afinal de contas, eu sou um estudioso das cidades, mas normalmente esses terrenos que são fazendas rurais, que estão no entorno das cidades, eles, se possuírem uma APP, não tem problema nenhum de você pegar essa área de APP. Essa legislação, ela é própria do Código Florestal. O Código Florestal, ele teve suas mudanças, né, suas anexações de outras leis ali complementares a ele, mas eu não sei se anteriormente não podia e se agora pode, ou se às vezes é de local mesmo, sabe? Porque para você ter noção, tem cidades que dentro do município eles não aceitam as APPs como doação de verde mesmo. Quando você vai fazer um loteamento e desmembramento. Algo que eu, em particular, Daniel, acho muito errado. Mas eles não aceitam justamente porque eles não querem ficar com aquilo para eles para cuidar. Entendi. Né? Só que se você pensar que se não ficar para eles, vai ficar para alguém particular, e o cara que vai ficar com particular, ele vai ter que ficar com aquilo para sempre, sem poder fazer nada, não faz sentido nenhum, né? Porque é de um particular que não vai poder fazer nada, ter que às vezes pagar algum imposto sobre a área, e o poder público que poderia ficar, e às vezes até cuidar melhor do local, fazendo parques e outras coisas ao entorno daquela área de preservação, não quer ficar, né? Então é algo aí que acontece em algumas prefeituras que eu, em particular, acho errado. Então, voltando ao processo de aprovação, Dani, quando o processo tem que ir para o GRAPUAB, como é feito esse processo de aprovação no órgão do GRAPUAB? O GRAPUAB, ele vai se dar ao trabalho de analisar todos os projetos que forem de parcelamento do solo. Primeira coisa. Então, todo desmembramento e loteamento são necessários irem para o GRAPUAB para análise. No caso de desmembramento, que já exista a infraestrutura, como eu falei, né, a rua já esteja lá e tenha uma divisão de até 10 lotes, tá? Com infraestrutura, ou seja, a água e o esgoto que estão nesta rua existente são possíveis de atender esses lotes que serão gerados, você pode pedir a dispensa do GRAPUAB. Eles vão dar um documento falando que você está dispensado. No caso, se não tiver essa infraestrutura, você vai ter que passar por análise mesmo. Então, bem dizendo, toda vez que você precisar de uma análise do estado, seja ambiental, seja de água e esgoto, drenagem, você vai passar pelo GRAPUAB, porque o GRAPUAB, ele é como se fosse um assessor, um agilizador do processo
dentro do Estado. Ele foi criado justamente para isso. Porque antigamente, quando você tinha, por exemplo, um corte de árvore que tinha que ir para a CETESB, imagina você que todo mundo daquela região mandava para a CETESB. Então você era apenas mais um. E a gente sabe que os residenciais, eles têm uma certa pressa de acontecerem, porque a gente está pensando na moradia, né? Que é muito escassa no Brasil. Então, é pensado que é importante que isso aconteça com rapidez. Então, o GraPoAP foi criado para que esse processo seja rápido, e por isso que ele tem uma data prevista já de processo. São 60 dias da primeira análise, depois 30 dias da análise final, né? Então, ele só tem uma exigência. Se tiver alguma coisa errada, ele vai te dar uma exigência apenas, e voltando o processo para ele, ele já vai deferir ou indeferir. Ah, indeferiu o meu processo, significa que acabou o meu mundo? Não, você vai ter que dar entrada novamente e novamente passar pelo aquele mesmo rito, que é 60 dias, depois uma exigência. No entanto, eu, Daniel, acredito que essa agilidade deles é sim satisfatória. É muito melhor do que você colocar um processo dentro da CETESB e ficar esperando numa fila normal, né? E pelo que eu sei também, pelo menos na época que eu mexia com loteamento, também tínhamos tempo para responder essa análise, né? Quem não respondia perdia o prazo, eu não sei se ainda está assim. O GraPoAB, ele te dá 60 dias para responder, tá? No entanto, você pode pedir prazo de mais tempo, e quando você pede esse prazo de mais tempo, automaticamente você ganha 1 ano. Ou seja, você tem 1 ano e 2 meses de prazo. Se você perde esse prazo, você tem que iniciar o processo novamente, né? Exatamente. Pensando nessa nova lei do parcelamento e uso do solo, o que você acha que vai impactar na cidade de Ribeirão Preto? Então, Mirela, é difícil falar muito sobre a lei que está sendo construída, né, atualmente, porque ela está ainda em construção, vamos dizer assim, né? Ela está sendo montada pelos técnicos da prefeitura, já faz um tempo já, né? Ela está sendo guiada pelos empreendedores, ela está sendo guiada pelos técnicos de fora, da EARP e de várias entidades, né? E também pelo poder público e pelo poder privado, né, como a gente acabou de falar, e também pelas pessoas da sociedade civil que ficam ali, né, querendo, às vezes, que algo de melhor seja feito pelo bairro deles. No entanto, eu fico muito preocupado com o engessamento de algumas situações dentro da legislação. Não é nem com a legislação em si. Porque eu sempre fui do partido que, quanto mais definida é uma legislação, melhor. Quanto mais aberta, pior. Porque o empreendedor, quando ele sabe que ele tem que fazer X, Y, Z, para ele é muito melhor. Porque ele já entra sabendo do risco da situação. Agora, quando ele entra e as coisas vão pipocando no decorrer da aprovação do processo, isso é péssimo. Porque, assim, são custos que vão somando ali no trabalho dele que ele não estava esperando. E tudo isso, com certeza, vai para o comprador, que é o último da lista, né? O final desse processo como um todo. Então, assim, no final das contas, é péssimo quando a legislação ela é muito aberta e ela não te dá um rumo para as coisas. Então, o que mais me preocupa nessa legislação que está sendo criada hoje é ela não ficar com situações não realmente definidas ou com dupla interpretação, que já aconteceu muitas vezes, né? Onde você tem que lutar para que a sua interpretação seja realmente a que o poder público também vai entender. Então, de modo geral, é isso que eu peço, é isso que eu quero de uma legislação, que ela seja realmente clara, direta, né? Não tem problema se, eu vou ter que fazer uma doação de 20, não de 10, né? Porque a legislação está pedindo 20. Tudo bem, mas se eu souber disso desde o começo, é muito mais fácil. Agora, o problema é quando eu começo com 10, depois vai para 15, depois alguém vira e fala que é 20, e aí isso vai só mudando o projeto. Então, eu não posso falar, assim, da legislação que está sendo formada agora como algo bom ou ruim. Eu quero realmente deixar bem gravado que o importante é ela estar bem definida, porque legislação todas as cidades vão ter. Legislação clara, né? Porque às vezes essa forma de dupla interpretação é o que dá problema. Exatamente.
eu acho que uma legislação, ela precisa ser algo multidisciplinar, ser feita de forma multidisciplinar. Não dá para ser feito só por arquitetos, ou só por engenheiros, ou só por agrônomos, ou só por advogados também, porque senão às vezes vai ficar muito juridiquês, né? É preciso uma equipe multidisciplinar para realmente fazer um trabalho bem feito. É muito Então é bom. isso, Dani. Muito obrigada. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. Eu acredito que todo mundo que está ouvindo a gente vai agora entender um pouco melhor sobre, né, o assunto, até porque aqui não tem como a gente definir tudo, mas a gente tenta trazer as perguntas mais importantes, né? Pessoal, eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês, dessa troca de experiência. Eu sou uma pessoa que sou totalmente a favor a gente ter troca, a gente dividir conhecimento, compartilhar conhecimento, tanto com os arquitetos, com os agrônomos, com os engenheiros. Eu acho que é muito saudável, tá? A gente está sempre buscando conhecimento. Contem comigo sempre que precisar. Obrigada, Dani. Daniel, muito obrigada pela sua participação nesse nosso bate-papo hoje. Foi muito bom essas suas dicas. Perfeito. Obrigado, Daniel, por dividir esse conhecimento com a gente hoje. Um abraço. Falou, Brunão. Até mais. O Painelcast é gravado à distância por meio da plataforma Zoom. A trilha sonora é da Blue Dot Seasons. A produção dos episódios é da Texto e Cia Comunicação. Quem dirige, edita, sonoriza e roteiriza é a jornalista Daniela Antunes. Siga a gente no seu tocador de podcasts preferido e no Instagram, no @painelcast e no @aearp. Se você não é associado da AEARP, aproveite para entrar no site e conhecer todas as oportunidades que a associação oferece. É o www.aeaarp.org.br. Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, seja AEARP.